É, melhorou. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom encontrar com todo mundo aqui, né? Mesmo que distante. Bom É dia. emocionante ver a carinha de todo mundo, né? Tem gente que a gente não se vê há mais de anos. Muito bom. Tá todo mundo entrando aí. Só um minutinho, o pessoal está entrando. E à medida que o pessoal for entrando, a gente vai conversando aí, a gente vai se falando. Nós tivemos o primeiro grupo, vocês desculpem aí o probleminha técnico que nós tivemos, de não poder estar recebendo todo mundo ao mesmo tempo na sala, né? Porque lá no Google, né, Thalita, informava que poderiam entrar 250 pessoas ao mesmo tempo. Só que depois a gente foi, na hora de começar o acesso, a gente teve um problema e nós tivemos que dividir em 2 grupos, tá? Mas muito gostoso, né? Muito gratificante saber do interesse de todo mundo, do compromisso de todos os educadores, né? E na participação nesse evento. Essa manhã, ela foi programada, né? Para que ela venha atender as nossas necessidades de informação quanto à questão do coronavírus e à questão dos protocolos sanitários. Tem aí a Eliana, enfermeira da saúde na escola, né, que acompanha todos os projetos da educação, ela desenvolve projetos dentro das escolas e está participando com a gente, nos apoiando desde o começo do ano, né, nessas nossas ações. E tudo que a gente precisa na área de saúde na escola, saúde dos profissionais, questão de informação aos alunos, né? Ela é que é a enfermeira que está fazendo esse trabalho junto com a comunidade escolar. Então, agradeço a ela mais uma vez pelo empenho, pela participação. E isso é muito importante para todos nós, que de alguma forma nós já estamos, né, voltando presencialmente para as escolas, com as entregas de materiais para os alunos. Tá? Mas nunca é tarde para a gente tomar algumas medidas para a gente recomeçar. Nós percebemos que, apesar de todos os cuidados que nós estamos tendo, os casos ainda continuam aumentando. Então, nós resolvemos fazer essa ação entre os educadores, tá bom? Para começar, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo, tá, de acolhimento a todos, uma mensagem para todo mundo, tá ok? A Débora pode colocar para nós, por favor? Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança. Quem puder desligar a câmera Isso é uma para poder certeza. passar o vídeo já ajuda, tá bom? Deixa só o áudio. Tudo bem, pode não acontecer Débora tão de tá sem repente, áudio, viu? mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais... Na biologia, a gente aprende uma coisa muito importante sobre a natureza. A única constante é a mudança. E isso é uma certeza. Tudo bem, pode não acontecer tão de repente, mas os ambientes estão em transformação permanentemente. E não é a espécie mais forte que sobrevive. A competição sempre é ruim para os dois lados. Às vezes, quem se adapta é quem colabora e acolhe os desamparados. Empatia, isso nos permite evoluir. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Mas tem uma coisa que não se altera, seja em cima do tablado ou longe conectado. É o poder de adaptação. Ajustamos o nosso dia e a cor da pedagogia, tal qual um camaleão. As presas se adaptam para fugir dos predadores. E os predadores se adaptam para capturar as presas. Está todo mundo se adaptando a todo momento. E o mundo é uma grande corrida. Todo mundo está correndo. Não para seguir em frente, mas para conseguir se manter no mesmo lugar. Uma caatinga ou cerrado, quando pega fogo, rapidamente consegue se recuperar e florescer novamente. Isso é resiliência ambiental. Agora é hora de ajuda, do jeito que pode ser,
para chegar a todo aluno que se sente tão sem rumo e acha que não vai vencer. Se para salvar nossas vidas houver essa interrupção, o presencial espera, volta e recupera toda e qualquer lição. Isso é resiliência social. O cordel é dedicado aos amigos professores, estendo a palavra e a mão a todos da educação que vivem tantos tremores. Bom, gente, e é isso aí. É a questão da gente se adaptar, né? Nesses novos tempos, esse novo normal. E eu passo a palavra agora para a Eliana, para que ela possa usar esse tempo para conversar, tirar dúvidas e passar informações para todos nós. Bom dia, Eliana. Bom dia, Márcia, bom dia a todos. Com tanto rostinho aí conhecido, né? A Marabel, tanto tempo a gente trabalhou junto lá no CAIC. A Kátia, Filomena de Carvalho, do meu coração, né, Kátia? Que delícia, gente, coisa mais boa. Eu que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês aqui. E eu falo que quando a gente fala um pouquinho do Covid, né, a gente tenta salvar mais pessoas, que se cada 100 pessoas, um fazer certo, uma vida salva, a gente já tem muita coisa acontecida, né? Então, a pedido da Márcia, né, e da Thalita, eu estou aqui hoje com vocês, com muito prazer, para orientar um pouquinho vocês sobre o que esse vírus faz e sobre algumas medidas que a gente tenha orientado nas atividades laborais. Aí, Débora, você consegue passar para mim novamente? Eu vou começar falando, porque às vezes ela vai colocando o vídeo, tá bom? O vídeo não, coisa. Pode ir passando, viu? Obrigada. Primeira. Bem, gente, falando um pouquinho dos aspectos dessa doença, né? Então, a Covid-19, ela é uma doença infecciosa ocasionada por um vírus, né? A gente sabe que ele é um vírus um pouquinho complicado, já vou explicar para vocês por que ele é um vírus tão complicadinho. E ele foi encontrado na China, e até hoje ainda tem esses estudos, né, descobrindo de onde que ele veio. Se foi um erro de laboratório, mas daqui uns dias nós vamos saber direitinho. Bem, ele se caracterizou-se como uma pandemia devido à sua ampla distribuição geográfica. Por quê? Uma pessoa positiva contaminava 3, tá? Então, sabia-se que no início era muito fácil a propagação. E cada vez que ele foi modificando, ele foi atingindo mais pessoas, ele foi ficando cada vez mais transmissível. E aí eu vou explicar para vocês. Tipo, a gente tem alguma variante. Eu acabei de adquirir o Covid, faz de conta. Aí eu estou entregando material, suponhamos, com a Kátia. E eu e a Kátia foi lá na cozinha, sentou, alimentou sem máscara. Então, do momento que eu passo para outra pessoa, o vírus ele já sai diferente do meu corpo. Ele já sai modificado, então ele já sai com uma mutação. Então, a mutação acontece com isso. Cada vez que ele vai se transmitindo mais, ele vai sofrendo mutação, ele vai ganhando poder. E cada vez que ele ganha mutação, ele vai ganhando maior poder de transmissibilidade. Então, a cepa da P1 da Amazônia, que a gente já sabe que está presente aqui na nossa região, Poços de Caldas, né, do lado aqui, Botelhos, Guaxupé, a gente não tem estudo aqui em Machado, mas pode ser que já tenha cepa aqui também, né? E ela transmite para 10 pessoas. Uma pessoa contaminada, pensa bem. Então, por isso que numa família, quando faz uma festa, um que foi lá contaminado, né, que estava lá, estava com dorzinha, estava só com espirro, né, não pensou que ele podia passar para outra pessoa, contaminou 10 pessoas. E assim é também a P2 do Rio de Janeiro. Então, são as variantes que estão circulando para nós aqui. Então, eu vou mostrar para vocês, se possível, Débora, pode passar. Isso. Olha o vírus. Ele até, que a gente fala assim, ele é até bonitinho de ver, né? Ele tem essas anteninhas amarelas aí, que a gente chama de proteína S. É essa bendita proteína S que faz ele grudar nas células do nosso corpo. Então, aonde que ele gosta de ficar? Ele gruda nas células do pulmão, aí ele faz uma encharca no nosso pulmão de células inflamatórias, que é onde a pessoa tem dificuldade para respirar, tá?
E ele também gosta de ficar lá no intestino. Por quê? Porque o intestino, como diz a Juliana, minha amiga, é o segundo cérebro nosso, né? Ele no instantinho espalha tudo. E agora, ultimamente, um pesquisador aqui da USP descobriu que esse vírus também, por conta dessa proteína, dessa pontinha amarelinha dele ali, ele gosta de atingir as células do nosso sistema nervoso central. Ou seja, as células que vão para o cérebro, tá? Por isso que algumas pessoas têm tido sequela de pós-Covid, a gente tem perda de olfato e perda de paladar, tá? Não é por conta que ele atingiu só a mucosa, é porque ele atingiu uma célula nervosa que vai lá no cérebro e promove isso. Outra situação é que quando ele penetra nessas células cerebrais, ele pode dar a danada dor de cabeça, tá? Por isso que todo mundo tendo dor de cabeça. Além da dor de cabeça, é o AVC, que eu falei para vocês, né? Algumas pessoas no pós-Covid têm tido esquecimento corriqueiro mesmo, tipo assim, existem advogados que, depois do Covid, eles não lembram onde estão toda a pasta dele de ação que eles têm, quem são os clientes, algumas pessoas não conseguem lembrar o local de trabalho. Eu já cheguei a pegar pessoas com pós-Covid, além de estar esquecida, alternar a memória a cada momento, ela tem dificuldade de andar, sabe? Uma fadiga ainda muito crônica. E a gente vê tudo que isso é alteração neurológica, tá? E a gente sabe, então, que por isso ele promove uma hipercoagulação do sangue, ou seja, ele promove coágulos, né? Onde pode estar dando os trombos, que muitos pacientes jovens podem estar morrendo. E porque ele promove esse coágulo pode deslocar até o pulmão, te dar uma embolia pulmonar, ou até o teu coração, que pode te dar um infarto, ou se desloca para a via cerebral e dá um AVC. Então, a gente pede, nesse momento, para a gente, quando passar ao médico, né, depois eu vou falar com vocês também, se tiver alguma propensão de ter problema de trombo, né, pessoa que tem fator de coagulação alterado, para que se faça o exame de coagulação, tá? Pode passar, por favor. Bem, então, os sintomas corriqueiros é febre, tá? A tosse, a coriza, a dor de garganta, a dor de cabeça. Essa dor de cabeça é muito importante a gente especificar, porque nós, mulheres, temos dor de cabeça diariamente. Então, é uma dor que é diferente do nosso costume. A falta de ar ou a dificuldade para respirar, ela vem sim, mas ela vem num sintoma mais tardio, que é quando já tem comprometimento dessa parte do pulmão, quando o pulmão inflamou demais, tá? A perda do olfato ou alteração do paladar, ela pode estar presente. A pessoa pode ter distúrbios gástricos, né, como diarreia, vômito. Ela pode ter diminuição do apetite. Agora, uma coisa muito importante a falar para vocês, até está na última linha aí, é a obstrução nasal e a falta de apetite é a primeira coisa que você considera em criança. Quando voltar às aulas, isso é muito importante para vocês, porque aquela criança que vocês vão ter que fazer um checklist diariamente, essa criança apresentou essa obstrução nasal, você pode ficar de olho, pedir para ir embora para casa, tá? Porque dentro de poucas horas, ela já começa a ter coriza, que aí escorre demais, sabe? Não é aquela coriza assim, não, é muita secreção. E aí pode vir acompanhado de tosse ou não. Então, na criança, isso a gente precisa de considerar, tá? E hoje também, igual eu falei para vocês, que a gente tem essa nova variante da Amazônia, ela tem apresentado alguns sintomas diferenciados, como as dores nas costas, tá? É uma dor que fica entre a coluna lombar e a torácica, uma dor muito forte, e vem acompanhado de dor de cabeça. Então, se a pessoa tiver um desses sintomas também, deve estar atenta para procurar o centro de Covid. Antigamente, a gente pedia para que a pessoa tivesse de 2 ou mais sintomas para procurar. Hoje, não, tá? Ela teve alguma alteração, procura o centro de Covid, aí lá eles vão escolher qual que é o teste indicado para você e já começar o isolamento. Pode passar, por favor. Pode esperando que o vídeo chegar. Então, aqui, né, a gente fala, você sabia, né? Todo mundo fala do Covid. O Covid, ele é transmitido, né, por espirro, pela tosse, pelo catarro, pela saliva. E o aperto de mão, o abraço e o beijo já é pura saliva, né? Mas o aperto de mão e o abraço,
ele pode contaminar, porque muitas vezes eu esqueço, coloco a mão na boca, coloco a mão nos meus olhos, porque isso são os hábitos que a gente tem. Então, se eu estiver contaminado, eu passo para a pessoa. E também o contato com superfícies contaminadas, que logo vou explicar para vocês quanto tempo que ele dura em superfícies, tá? Então, aqui eu gosto de salientar que no ambiente de trabalho, a gente tem que manter o máximo de distância possível. Então, por isso que durante a entrega de materiais, vocês devem estar utilizando a máscara e o face shield, tá? O face shield é muito importante, porque a máscara, a gente fala ao todo o tempo, ainda mais vocês que tem que estar explicando para a mãe o que tem que fazer. A máscara molha. Então, o face shield te protege e também protege a pessoa que está recebendo o material. Outra coisa muito importante, se ele pega pela saliva, né, por gotículas de saliva, é importante que na hora de um intervalo que você tem, que você vá à cantina ou que esteja na sala dos professores para lanchar, que no máximo 2 pessoas. Por quê? Eu tiro a máscara nesse momento. Esse é o maior risco que a gente tem de exposição. Então, gente, tentem evitar o máximo possível de todo mundo junto lá para a cozinha ou, né, para a sala dos professores, para conversar e alimentar junto. A gente sabe que a gente queria fazer isso como antigamente, mas isso vai ser possível. É mais um pouco de paciência, né? Porque a gente já está vacinando a maioria das pessoas. Se Deus quiser, logo todo mundo está vacinado. Mas, por enquanto, a gente tem que manter essas regras. No máximo 2 pessoas. A maioria dos locais de trabalho que vem ocorrendo a contaminação é porque as pessoas vão fumar, tá? Elas saem para fumar junto, elas saem para lanchar junto. Então, gente, não compartilhar nada, tá bom? E aí a gente tem aqui mostrando, né, das precauções, né, falando da lavagem das mãos. Eu oriento muito que façam a lavagem das mãos nesse ambiente do dia da entrega a cada 1 hora. Por quê? Porque quando eu estou utilizando meu álcool em gel, né, eu vou lá, passo o álcool em gel ali, beleza, né, direitinho, entrego. Então, a cada entrega de material, você passa o álcool em gel, tá? Mas, vai indo com o tempo, você vai ver, na hora que você for lavar a mão na 1 hora, a sua mão vai sair com sujeira. Então, ele tira a bactéria, o vírus, tira. Mas e aí, se ficou um pouquinho mais preso? Então, a cada 1 hora, pede licença, vai ao lavatório, lava bem as mãos, que eu vou ensinar depois aqui para vocês terem uma maior fonte de segurança. Pode passar, por favor. Certo. Então, faz de conta, né, que eu estou lá com vocês, tá? Fui entregar material com um de vocês lá e, de repente, eu não tinha sintoma, porque tem paciente que é sintomático. E chega no outro dia, eu testo positivo, tá bom? Aí, o que acontece? Eu vou estar isolada, viu? Eu vou precisar de um isolamento, eu vou ficar afastada da minha atividade presencial por 10 dias, tá? Desde a coleta do meu teste. E aí, depois eu vou sair desses 10 dias se eu tiver sem febre, sem nenhum sinal e sintoma. Mas aí é que gera as dúvidas, né? E aí? Então, quem estava comigo entregando o material é o meu contato? Bem, quem é o contato? O contato é aquela pessoa que ficou exposta para você por mais de 15 minutos sem o uso da máscara. Então, eu fui para a sala de café, tomei café com a Kátia lá, coitada. 15 minutos e eu estava positiva. Ela é meu contato. Agora, eu fiquei do lado lá da Márcia, né, entregando material. Eu de máscara, eu de face shield. A Márcia não é o meu contato, tá? Isso é muito importante falar, porque, gente, infelizmente, nesse momento, vai ocorrer de pessoas estarem contaminadas. E a gente fica naquele desespero. Eu tenho que testar, eu tenho que testar. Gente, o teste não serve para pessoas sem sintoma. Não existe teste para contato, tá? A gente tem que esperar. Eu vou mostrar para vocês depois aqui no protocolo, que a pessoa, o meu contato mesmo, o contato real, que ficou comigo por mais de 15 minutos sem o uso da máscara, ele vai ficar afastado por 14 dias, independente de teste ou não. Não tem teste que se tire de isolamento. Por quê? Porque o vírus, ele é traiçoeiro. Ele pode vir a manifestar na pessoa dentro de 3 dias um sinal e sintoma, como ele pode vir a manifestar depois de 10 dias. Aí, às vezes, a pessoa, no 10º dia dela de isolamento de contato, ela apresenta um sintoma. Ela já começa com uma dor de cabeça. Faz o teste positivo. E se eu tivesse deixado essa pessoa sair?
Porque muitas pessoas vão falar assim, então eu faço teste particular. Gente, pode fazer se quiser, mas para ser efetivo tinha que ser o PCR e RT. E mesmo assim, sem sintomas, é um risco que você tem de fazer e ele dá negativo, e dentro de 5, 6 dias você vir apresentar um sintoma e ter que fazer de novo o teste e dar positivo, tá? Então, isso que é importante falar para vocês. Então, contato. Quem esteve com a pessoa por mais de 15 minutos sem a utilização da máscara. Pode passar, por favor. Bem, eu trouxe o fluxograma daqui de Machado, né, para vocês entenderem como que funciona o nosso processo. E ele é assim, a gente modifica ele a cada praticamente 15 dias, porque vai mudando o vírus, vai mudando a forma da gente atender as pessoas. Então, hoje, se o paciente chega com sintoma, tá, no centro de Covid, ele vai ter o primeiro atendimento lá no centro de Covid, vai ser avaliado pelo médico, tá? Aí o médico já vai prescrever os medicamentos que a pessoa precisa, e se tiver necessidade de algum exame, ele vai fazer. O que eu oriento muito as pessoas é o seguinte, se você já chegou com tosse, né, e no caso fez o exame, já deu positivo, é bom, né, conversar com o médico para ver a possibilidade de uma tomografia. Se você é aquela pessoa que tem um problema cardíaco, que tem problema de coagulação, é importante pedir um exame também de coagulação, porque como eu falei para vocês, o vírus gosta de promover essa coagulação, tá? Isso tudo ajuda a gente a evitar e salvar a nossa vida, evitar a morte, né? Então, o centro de Covid, ele vai realizar em você um teste de SWAB ou de PCR. Qual que é esse teste de SWAB? É aquele teste que enfia o cotonetezinho lá no final do nariz, tá? Que ele vai pegar bem aqui atrás da gente, ó, nessa parte aqui na parede nossa. E aí que é onde ele pega mesmo as secreções que tem o vírus. E aí ele vai avaliar, né, se você tiver entre o 2º e o 7º dia do início dos sintomas, ele vale, tá? Então, assim, o PCR que é do 3º ou 7º dia. Mas o mais indicado é que a gente faça esse exame do 3º ao 5º dia a partir do primeiro sintoma. Porque senão você pode ter um resultado falso negativo. Pode passar, por favor. Aí agora a gente vai falar, né, se a pessoa deu positivo ou negativo. Então eu cheguei lá com sintoma, tá bom? Aí o médico falou, não, vai lá, faz o SWAB mesmo, sem ser de PCR. A enfermeira vai lá e vai colher de você aquele teste do cotonete, que sai na hora. Esse é o SWAB, tá? Ele saiu, deu negativo. Algumas pessoas a gente vai indicar para colher o teste de PCR, porque às vezes o sintoma é tão grave que a gente espera, fala, não, nós vamos aguardar ainda mais uns dias e pede para a pessoa voltar no centro de Covid e coleta o PCR dela, que demora de 3 a 5 dias para chegar. E aí, se o PCR dessa pessoa der positivo, o que a gente faz? Mantém a pessoa em isolamento por 10 dias e todos os seus contatos por 14 dias. Contato, quem mora com você, porque você fica sem uso da máscara. Se o seu colega de trabalho esteve com você por mais de 15 minutos sem utilizar a máscara. Esses são os contatos, tá bom? E aí, se o PCR der negativo, a pessoa já está livre do isolamento. A pessoa não precisa de ficar isolada e muito menos os seus contatos. Pode passar para mim, por favor. Agora lá, SWAB positivo, que é aquele que sai rápido na hora. Mesma coisa, a pessoa vai assinar um termo de isolamento, né? Vai ficar em 10 dias isolado dentro de casa, todos os seus contatos isolados por 14 dias. Ah, mas não vai testar os meus contatos? Não, não existe teste para contatos, só se ele tiver sintoma, tá? Aí, o que a gente faz? A gente isola a pessoa por 14 dias e dentro desses 14 dias a pessoa vai se avaliar. Se ela começar a apresentar sintoma, aí ela volta no centro de Covid para coletar o exame sim. Aí já vai fazer o SWAB ou o PCR. Aí o médico vai ver qual que é a indicação. Por que não antes? Porque não adianta você pegar se a pessoa não tem a cepa. Ah, mas eu quero fazer particular. Aí tudo bem, né? Porque às vezes a pessoa fica muito encanada. Mas diante do protocolo, né, do Brasil inteiro, da Unicef, tudo, não se faz teste em contato sem sintoma, tá bom? Então, essa pessoa vai ficar isolada por 10 dias e até os 14 dias, aí depois ela recebe a alta, tá bom? Pode passar fazendo um favor. Agora lá.
o meu SWAB deu negativo, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou manter em isolamento por 14 dias. Eu vou só desligar o áudio e ligar de novo. Microfone aberto. Vou desligar e ligar de novo. Aí, agora tá sem. Então, se o meu SWAB der negativo, que é aquele teste rápido, né, de nariz, e eu não tiver indicação de PCR, mesmo assim, hoje, por conta dessas novas cepas, a gente está mantendo a pessoa 14 dias de isolamento, tá bom? Por quê, gente? Gente do céu, a gente tem pego pessoas com sintomas agravando a partir do 11º dia. A pessoa tá para sair no isolamento. No 13º dia, a pessoa precisa de ser hospitalizada, entrar com oxigênio e, às vezes, entubada. Então, não é brincadeira. Então, às vezes, o sintoma da pessoa está demorando, ela vai, começa aquela tosse, ela vai permanecendo. Aí, no 7º dia, ela está uma beleza. E a pessoa quer sair do isolamento, lógico, né? Porque é uma coisa mais triste a gente ficar isolado. E a gente fala, não, você teve sintomas, você vai ficar por 14 dias. E o que acontece? A pessoa, às vezes, teima, sai para a rua. E ela está positiva. O exame ainda não conseguiu detectar o vírus. Ainda não tem estudo do porquê que o vírus faz isso, porque esse vírus, ele tem um poder que nós não conhecemos ainda, né? É um vírus novo. E aí, gente, lá pro 12º, 13º, a pessoa vem e testa positivo e já está grave, tá? Então, a gente fala isso dos 14 dias, por mais que a pessoa não queira, é importante respeitar esse isolamento. E a mesma coisa, o contato. Se deu o termo de isolamento, é para ficar dentro de casa. Não é para ir no supermercado, não é para ir só na padaria, não é para ir só na farmácia. Não é para ir. Pede para alguém, hoje a gente tem disque tudo, né? E não chama ninguém para ir na sua casa, porque é muito importante a gente se resguardar, por conta desse período que eu falei para vocês. O final dele vem a positivar, tá bom? Pode passar, fazendo um favor. E aí, gente, a gente está mostrando para vocês, né, o poder de transmissibilidade. Por isso que eu falei para vocês que na hora do lanche, né, de vocês, evitar no máximo 2 pessoas, porque aí fica numa ponta da cadeira, a outra na outra ponta. Aí o risco é muito menor de descontaminação. Porque olha só, lá no vermelhinho, 2 pessoas sem máscara, o risco de transmissão pelo vírus é muito alto. Uma pessoa com máscara e a outra sem, bem pertinho de mim, o risco é muito alto. O amarelinho, olha lá, uma pessoa com máscara e eu sem, mas eu estou um pouquinho mais distante, a 2 metros de distância, 1,5 metro, eu ainda tenho risco, é uma chance média. Agora, quando os 2 estão de máscara, a chance é muito baixa, quase que não existe, tá bom? Aí pode passar, fazendo um favor. E aí, que eu falei para vocês, né, que o vírus, ele pode ficar nas superfícies. Pode, principalmente em escola, né, ainda mais quando voltar às aulas. A gente pede essa limpeza rigorosa de corrimão, tudo, mas é uma coisa que tem que toda hora ficar lavando, até porque a gente fica neurótico. Mas o vírus, ele pode ficar até 72 horas, ou seja, 3 dias, no aço inoxidável. Então, eu cocei meu olho, cocei meu nariz, né? A gente acontece isso sem uso da máscara e encostei a mão. Se eu tiver contaminado, o vírus está ali, 3 horas. Então, se não vier ninguém limpar com fricção, com álcool, o vírus está ali. Como a gente sabe que é impossível, por isso que a gente não fica sem a máscara. Ele fica no plástico por 3 dias. No papelão, 1 dia. E no cobre, 4 horas. E no ambiente fechado, como se fosse uma sala de professor, ou a cantina, né, uma cozinha que é fechada, ele pode ficar de 40 minutos até 2 horas e 30 minutos, tá? Então, por isso que a gente pede, implora, né, para que vocês, na hora de se encontrarem mesmo, mantenham esse distanciamento. Pode passar, fazendo um favor. Aqui é a lavagem das mãos, de forma correta. Então, aqui a gente fala, né, por 20 segundos ali, né, em cada parte, ou contando até 10. Então, a primeira coisa, a gente molha as mãos, né, como mostra, coloca o sabonete, e aí a gente vem, né, esfregando as mãos, uma outra, né, na sua parte dorsal. Aí eu gosto muito de explicar que a gente tem que esfregar o punho, tá? Muito bem o punho. Eu, geralmente, quando eu lavo, eu esfrego até aqui, tá? Que é o correto. Aí, depois disso, a gente vem dedo a dedo, tá? E entre os vãos dos dedos. Debaixo da unha também é importante. Mas só de você já fazer isso, já tá bem limpinho. Você enxagou, ótimo. Então, a cada 1 hora, gente, que vocês estão entregando a apostila para as casas,
peçam licença, vá ao lavatório e lave essas mãos, mesmo utilizando álcool em gel. Faça essa experiência, vocês vão ver o quanto a sua mão ainda vai sair com aquele caldo de sujeira, mesmo com o álcool, que a gente acha que passou o álcool, a mão tá limpa 100%. Ela pode, e a gente não tem só o Covid, né? A gente também tem outras coisas. Pode passar, por favor. Bem, aqui, né, mostrando que a gente evita a infecção com a lavagem das mãos, utilizando a regra de higiene, que ao tossir ou espirrar, a gente utiliza um lenço, tá? Ou então que a gente, né, no caso de espirrar no braço, e evitar contato próximo, né, com pessoas que tiverem sintomas. Então, assim, a gente tem que encarecidamente se autoavaliar antes de trabalhar. Eu amanheci com tosse, eu amanheci com um arranhado já na garganta, eu tive febre essa noite, tá? Eu tive uma dor de cabeça fora do normal e ela está permanecendo ainda hoje, tá? Eu estou diferente desses dias, com algum sintoma estranho, que pode ser correspondente à Covid, eu não vou trabalhar. Você vai ligar para o seu chefe imediato, explicar a situação. Então, a gente pede para essa pessoa ficar uns 3 dias dentro de casa, se o sintoma estiver leve, e depois, sim, no centro de Covid para fazer o teste. Porque, gente, é nesse momento que a gente transmite a doença, tá bom? E a pessoa, quando ela está positiva, isso eu até esqueci de falar, mas isso é importante a gente guardar. E eu tive contato com você, e o que acontece? O vírus, até 3 dias antes de eu fizer o teste, eu já estou passando, tá? Esse que é o danado do vírus faz com a gente, por isso que a gente não consegue deter ele tão facilmente. Então, não vão trabalhar com sintomas. Isso serve para agora na entrega de materiais e serve para quando voltar às aulas. Isso vai ser feito mesmo com as crianças. Apresentou algum sintoma? Não manda para a escola, tá bom? Porque ele é muito transmissível. Pode passar, por favor. Bem, aqui, né, mostra como que a gente tem que manusear a máscara. A máscara, então, gente, ela tem que estar cobrindo todo o nariz, todo o queixo. Não adianta ficar com aquela máscara debaixo do nariz, na metade da boca. Eu contamino mais a máscara, então é melhor ficar sem máscara, tá? Máscara correta. E vocês, na hora de entregar material, com face shield. É esse o protocolo. Ela deve também estar ajustada no rosto. Não adianta ficar com aquela máscara que eu tô falando, ela tá caindo toda hora. Então, ou tá na hora de eu trocar minha máscara, ou eu dou um ajuste nela aqui atrás da orelha, tá? Na hora de trocar a máscara, nunca pela parte da frente. Eu vou trocar ela tirando pelas alças, tá bom? Se for de pano, eu vou embrulhar, colocar no papel higiênico, tá? Ali, ou então direto no saquinho, que a gente geralmente leva o saquinho. E higienizar essa máscara. Quando chega em casa, lavar com água e sabão. E essa máscara, você pode colocá-la de molho, se ela for branca, na quiboa, né? Que é 1 colher de quiboa para 1 litro de água. Faz essa solução, deixa por 30 minutos e enxagoa bem. Se ela for colorida, eu oriento que vocês utilizem um lisoform, uma tampinha de lisoform para 1 litro de água, a máscara de molho por 30 minutos, e aí sim você pode estar utilizando, tá? É importante ressaltar também que a máscara de pano, ela deve ser trocada a cada 3 horas. Então, se vocês ficam 4 horas entregando o material, então utiliza uma e leva a outra depois das 3 horas, tá? E depois que a gente troca a máscara, lava as mãos ou passa o álcool em gel. Pode passar, por favor. Aqui pode passar isso também, que eu já orientei. Então, aqui, gente, eu vou falar para vocês que são as medidas que a gente está utilizando de aplicação para todas as empresas. Então, assim, aqui, Machado, a gente foi nas empresas que aceitaram as nossas, né, orientações. Então, a gente está orientando para ampliação de horários, né, para evitar aglomerações. Então, eu acho que assim, vocês já têm um agendamento certo de vocês, eu tenho certeza disso, que são muito conscientes, né? Então, que essas pessoas que estiverem na fila, vocês mantenham aí de distância de 2 a 3 metros uma da outra, porque a gente está num período de alta transmissibilidade. Quando a gente estiver na onda verde, 1,5 metro, 1 metro já é o suficiente, mas nesse momento não, tá? Então, é bom ter uma pessoa na fila para controlar, uma voluntária lá para controlar a distância dessas pessoas na fila, entrando dentro da sala de aula para vocês entregarem o material pelo menos de 1 a 1 pessoa, né? Se às vezes tiver 2 professoras numa sala, então de 2 a 2. Ser o mais breve possível com a pessoa, né? Explicar que nesse momento de alta transmissão a gente está
preferindo, a gente não pode ficar muito tempo com a pessoa, tá? Porque tem mais gente para vir, senão o povo fica muito tempo na fila e aglomerando. Então, e depois de entregar o material, passar o álcool em gel e passar o álcool em gel na mão da mãe também, tá? Manter a ventilação adequada, isso é importante. Então, manter as janelas, portas, todas abertas, né? Se tiver ar-condicionado, não está utilizando, viu? Na hora da cantina mesmo, cada um levar o seu copo, ou se tiver copo descartável, tudo bem, mas evitar, porque a bucha também, se a pessoa está contaminada, até dentro da casa da gente, a bucha é separada. Se uma pessoa está contaminada, pega na bucha, lavou o copo da outra, contaminou. Então, não dá certo. Então, cada um com o seu, ou descartável, tá? Então, ali, ó, evitar alimentar-se com mais de 2 pessoas na sala, em ambiente fechado. Então, não permitir que outras pessoas toquem seus objetos pessoais. Igual eu falei com as outras meninas. Dentro da prefeitura, né, eu também trabalho aqui há muitos anos, a gente sabe que é uma tesoura para 10, né, um grampeador para 10. Então, assim, na hora que utilizar, é só na consciência de passar um álcool em gel na mão, se tiver o álcool líquido, passa em cima de onde você tocou também, tá? Aí já dá tudo certo. E aí, igual eu falei para vocês, como a gente está na onda roxa aqui, onda vermelha, 3 metros de distância de uma pessoa para outra. Então, isso serve tanto para o ambiente escolar quanto o ambiente da nossa vida, né? Para fila de banco, supermercado, as coisas que a gente precisa de fazer no nosso dia a dia. Pode passar, por favor. Então, gente, outra coisa aqui que fala, né? Utilizar sempre o álcool em gel, tá? Lavar as mãos aqui no slide tá a cada 2 horas, mas no caso de vocês que pegam o material toda hora, a cada 1 hora, tá? E cuidado ao retirar a máscara. Quando retirá-la, guardá-la em saco plástico, tá bom? Então, assim, essas foram as orientações que eu pude trazer para vocês, que foram retiradas aí, né, do protocolo do Minas Consciente, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Unicef, da Fiocruz e do Jornal da USP. E eu gostaria também de repassar uma informação nova que a gente teve da USP essa semana, sobre a questão do aleitamento materno, que às vezes tem alguma professora aí que está grávida, ou tem algum familiar que está grávido, ressaltando a importância de amamentar. Descobriu-se agora que no leite materno existe uma proteína que é chamada de proteína S, igualzinha aquela lá do comecinho do slide que eu mostrei para vocês, do vírus, aquela pontinha amarela, que ela impede a penetração do vírus pelo intestino. E ela é presente no leite materno. Então, já se descobriu que o SARS-CoV-1, que é aquele antigo, ela é totalmente eficaz, além de outras doenças respiratórias e intestinais. Só que agora também ela tem uma ação contra o Covid-19. Então, até a mãe que está positiva, eles estão falando que ela poderia estar amamentando sim, porque essa proteína, ela impede que as crianças venham a ter sintoma. Talvez a criança possa até se contaminar, mas se ela contaminar, ela evita a chance de ter sintomas, porque o leite materno está protegendo. Só que tem que ser o aleitamento materno contínuo, sem interrupção, sem uso de mamadeira, chuquinha, nada. Então é um apelo, né, que a gente faz hoje para todas as mulheres, para que essa notícia seja replicada, porque eu acho que a gente vai ter uma geração futura com resistência a esse vírus, né? É o que a ciência pede hoje. E eu gostaria muito de agradecer vocês a atenção. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para tirar, pode fazer perguntas aqui para mim. Muito obrigada, viu, Thalita, Márcia e todos vocês. Obrigada, Eliana. Gente, se tiver alguma dúvida... Nós que agradecemos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Primeiro grupo perguntou muito. Eu gostaria, sim, Márcia, sabe o que acontece? Ela falou uma coisa aí que me chamou muita atenção, na questão assim, se você levanta para ir para o trabalho, você está ali com um sintoma de resfriado, aí não vá. E isso me preocupou muito, porque, infelizmente, eu tenho rinite alérgica, e essa época do ano eu sofro muito, eu tenho sinusite, eu tenho rinite alérgica, então, todos os dias, quase, eu estou com a cabeça doendo, eu estou espirrando, eu estou com coriza, eu deito, eu levanto já, qualquer ar que eu tomo, assim, o meu corpo sente imediatamente. Então, me bateu essa preocupação. Falei, gente, como é que vai ser isso? Não, mas aí já é diferente. Qual é o teu nome mesmo que eu não estou conseguindo ver? Rita. Ô, Cida, então, Rita, desculpa, Rita. Rita, foi aquilo que eu expliquei.
um sintoma que é diferente daquilo que você tem, porque realmente, quem é alérgico, né, nossa senhora, passa o inverno inteiro espirrando, o inverno inteiro alérgico. Então, o vírus, ele não é igual a uma rinite, ele é bem diferente, você vai sentir, né, aquela dor no corpo, então, assim, pode ficar tranquila, tá? Porque se você já é alérgica, você já toma as suas precauções, então você já se conhece, então você sabe de como que um sintoma é diferente do outro, tá? Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, que minhas crianças estão tendo aula online. Só um minutinho. Ai, agora deu.